Bom, vamos lá, meu povo, boa tarde. Para compensar, né, a nossa aula remota do sábado, que eu não estive presente, né, eu estou enviando aqui a aula gravada para vocês, ressaltando que a gente vai revisar isso em aula, né, presencial. E se a gente não tiver aula presencial, vocês podem tirar dúvidas comigo, que a gente vai fazendo o possível para conseguir compensar, né? Então, a gente saiu do conteúdo que fala sobre a fisiologia, né, e fala sobre a anatomia e todos os processos fisiológicos relacionados ao sistema urinário, e hoje a gente vai começar, né, a falar do principal exame, né, de urina, o mais básico, né, o inicial, o exame de triagem que é feito com a urina, que é aquele que a gente conhece por sumário de urina. Já adiantando, né, o sumário de urina ele é dividido basicamente em 3 etapas, que é o exame físico, o exame químico e a sedimentoscopia, que em outro momento a gente vai dar uma estudada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do exame físico e do exame químico, correto? O sumário de urina, né, ou a urina tipo 1, como vocês vejam aí na literatura, vocês podem encontrar, ele é um exame, né, de grande utilidade clínica, porque ele, digamos assim, ele dá o norte, né, de muitas doenças que podem estar relacionadas, né, à nossa fisiologia. É um procedimento de alta demanda, né, um exame que é de rotina. Então, em todos os laboratórios, todos os dias a gente vai ter demanda de sumário de urina. Ele é um exame que tem uma dificuldade de padronização. Em que sentido? Porque ele é um exame realizado manualmente, na maioria das vezes já tem, né, a automação, perdão, desse exame, mas a maioria dos laboratórios ainda fazem, né, esse exame de forma manual, e isso dificulta, né, a padronização, ou seja, a execução igual, né, de todos os exames, até porque do jeito que uma pessoa faz, a outra não faz, né, e aí acaba demandando de uma pessoa só, que pode ocasionar cansaço, e aí a gente tem essa dificuldade. E como eu já havia citado também, ele é um exame de triagem, por quê? Porque ele não me diz o que eu estou, né, qual é o diagnóstico, o que é que eu tenho, mas ele dá uma grande triagem, né, para o médico, que vai associar, né, o resultado desse exame com os exames clínicos, e aí ele vai fechar um diagnóstico, né, tem uma grande ajuda. Sobre as recomendações, né, para avaliação, é necessário que a amostra esteja bem homogeneizada, né, porque é um líquido, não um fluido corporal que tem sedimentos, né, então se a gente não homogeneizar, pode ser que isso prejudique a avaliação. Então, sempre ao segurar a tampa, segurar a parte de baixo, né, do coletor, dar essa, né, homogeneizada, porque isso aí, né, é importante para que o exame ele saia bom, né, um exame legal. O recipiente tem que ser adequado, normalmente é um recipiente transparente para que a análise física ela seja feita de maneira adequada. O volume, né, também, se você receber um paciente com volume, né, com a amostra com volume menos de 10 ml, essa amostra deve ser recusada porque é um volume insuficiente, né, para a realização do teste. Tem a observação, né, contra o fundo branco, é importante que faça a observação, né, justamente para a gente enxergar a cor melhor, o aspecto melhor, isso favorece, além, né, da luz adequada, como, né, em qualquer outro trabalho, se a gente tiver a luz adequada, a gente consegue observar melhor. O teste é realizado, né, manualmente, como eu já citei, usando tiras reagentes, né, para determinação dos seguintes parâmetros: leucócitos, proteínas, nitrito, bilirrubina, urubinogênio, pH, sangue, né, que é hemácia, densidade, glicose e cetona. Lembrando que todos, né, em grande maioria, são parâmetros bioquímicos que a gente analisa, né, através daquela tirinha, daquela fita teste, né, que é feito por colorimetria. Como é isso, professor, de colorimetria?
É quando você vai, né, tendo um diagnóstico de acordo com a cor. Se for uma cor maior, a gente tem tal diagnóstico. Se for uma cor menor, a gente tem tal diagnóstico. Então, o exame, né, ele tem esse princípio. Tem a sedimentoscopia, né? O sedimento urinário é observado através de uma análise microscópica, que é a parte final do exame, né? Cujo a finalidade é detectar e identificar os elementos insolúveis, como hemácia, leucócitos, cilindros, células epiteliais, bactérias, leveduras, parasitas, muco, espermatozoide, cristais e artefatos. Então, depois que a gente faz a análise física, a análise química, a gente passa para essa parte, né, de sedimentoscopia. E é a partir dela que a gente observa todos esses elementos a mais, né, para complementar o resultado do nosso teste. A coleta, né, e o tratamento da amostra, eles devem ser adequados para quê? Para que a gente tenha um exame fidedigno, né, um exame que realmente demonstre o que o paciente tem. Então, para realizar, né, a coleta, é necessário fazer a coleta do jato médio, né? Como é feita essa coleta? O paciente faz o primeiro jato, limpa a região, né? Faz a asepsia da região da vagina, do pênis e depois mija novamente, né? Elimina o segundo jato, que é o que a gente chama de jato médio. E aí, quando a gente chegar, né, no volume adequado, que é de 10 ml no mínimo, a gente tampa, né, o vasinho e excreta, né, o restante. É importante ressaltar, ó, que essa amostra ela deve ser entregue ao laboratório no prazo mínimo de 1 hora, ou deve ser refrigerada, né, ou armazenada em caixas térmicas, perdão, prazo máximo, tá? Prazo máximo de 1 hora. Ou deve ser refrigerado ou armazenado em caixas térmicas para que a gente não perca, né, os elementos importantes dessa amostra, ok? Aí existem, né, alguns critérios para rejeição, né, e para restrição dessas amostras de urina. A primeira delas é a amostra com conservante. Não há necessidade de utilizar coletor com conservante, já que a gente, né, vai processar a urina o mais rápido possível. A urina ela não pode ser coletada no período superior a 2 horas. Então, se o paciente relatar que coletou ontem, que coletou tem mais de 2 horas, faz necessária a rejeição. Coletor inadequado, né? Às vezes tem gente que leva até sem ser coletor, leva outro material, isso pode, né, trazer contaminação. Quando o volume urinário for inferior a 10 ml, também não dá para realizar o teste, né, por conta da centrifugação. E paciente no período menstrual, porque, né, a gente vai observar muitas hemácias e isso vai atrapalhar, né, a observação do meu teste, ok? Aí também tem as condições de acondicionamento, né, a temperatura ambiente, e se possível durante o transporte conservar refrigerada, né? Normalmente a gente mantém mesmo nessa temperatura ambiente, né, ao sair de casa. Se o material não for processado no máximo de até 2 horas após a coleta, a amostra deve ser refrigerada a temperatura de 2 a 8 ml, a 8 graus Celsius, né? Então, é necessário que o laboratório ele tenha essa logística de processar essas urinas o mais rápido possível. Mas quando não é possível, né, principalmente por ser um exame de alta demanda, se refrigerar, né, a temperatura de 2 a 8 graus centígrados, né, 8 graus Celsius, a gente consegue manter ainda essa urina boa para fazer a análise, digamos assim. Aí falando, né, do exame físico, que é a primeira parte, né, do sumário de urina, a gente observa o primeiro parâmetro, que é a cor, né, a gente observa na cor diferentes tonalidades de amarelo, né, com bom índice de concentração, né, urinária e hidratação. As diferenças, né, de termos utilizados entre laboratórios, né, é bem grande, é bem grotesco. Vocês vão perceber que tem laboratórios que usam assim, amarelo límpido, amarelo claro, amarelo não sei o quê, às vezes está se referindo à mesma coisa. Então, tem uma necessidade, né, de padronização importante, além do treinamento pessoal, né, para que a gente tente, né, o máximo possível, né, ter aquela avaliação
de maneira, digamos assim, padronizada, né, coerente. Aí aqui tem alguns exemplos, né, que é a urina pálida, amarelo, âmbar, marrom, verde, vermelho, laranja, preto, né. Isso aqui, essa nomenclatura de cor, né, vai variar de laboratório para laboratório. Então, se vocês chegarem, né, em algum laboratório e vocês observarem que existem nomes diferentes, é justamente porque a gente não tem essa padronização, né, 100% ainda. Sobre o aspecto, né, que é o outro parâmetro físico que a gente observa, ele refere-se, né, à transparência da amostra, ou seja, ele vai observar, né, se é uma amostra que tem, né, mais detritos, né, outras não. Para fazer essa análise é necessário que seja num recipiente transparente, né, em alguns lugares se realiza mesmo no coletor, em outras eles transferem para esse tubo aqui, né, que a gente chama de tubo Falco. E esse tubo aqui, né, é o que vai já na centrífuga. Então, de certa forma, né, tem que haver essa troca, então fica melhor de observar aí. Né, existem alguns termos utilizados também que varia de laboratório para laboratório, como transparente, líquido, semiturvo, turvo, opaco, leitoso. Tá? Isso aí também varia de laboratório para laboratório. Sobre o exame químico, né? A gente utiliza as fitas reagentes, né, que é um meio simples e rápido de realizar várias análises bioquímicas simultâneas, né, são esses quadrados de papéis ou absorventes impregnados por substâncias químicas e presos, né, em tira de plásticos para a gente poder fazer essa análise. Sobre as fitas reagentes, não devem ser utilizadas, né, após a data do vencimento, devem ser guardadas, né, em frascos originais, não expor a luz nem a umidade, frascos bem fechados, né, em temperatura adequada, retirar pequenas quantidades, né, para o uso e evitar usar tiras de diferentes frascos, né, para fazer ali o mesmo lote. Aí, para fazer a leitura, né, do exame químico, tem a manual, que é o que a gente mais conhece, tem a semi-automatizada e tem a automatizada, né, essas aí, essas máquinas automatizadas, elas, a depender, né, da marca, do tipo, a gente consegue ler muitas amostras, outras menos. É uma boa, mas a realidade é que ainda se faz muita análise manual, certo? As fitas reagentes, né, ela precisa ter um uso adequado, então, para isso, é importante fazer um treinamento de pessoal e usar os POPs, né, que é o procedimento operacional padrão. Lá tem descrito como as coisas devem ser realizadas. Em todos os laboratórios tem. Seguir as orientações do fabricante é super importante. Né? Tempo requerido para leitura difere a cada teste, ou seja, tem testes que manda ficar alguns segundos, hoje, outros já mais um pouquinho, e aí você vai de acordo, né, com o que tem indicado no fabricante. É importante ter conhecimento, né, da sensibilidade e da especificidade e o que pode interferir na ação, né? Então, tá sempre com a luva, né, limpa. Se sujou da amostra anterior, é importante mudar para não contaminar e por aí vai. Para a técnica, né, é importante o ambiente sempre bem iluminado, homogeneizar bem a urina, né, não centrifugada, né, fazer aquele movimento, submergir completamente todas as áreas da fita, né, até onde tem reação quadradinho, então é importante. Retirar a fita imediatamente de dentro do recipiente, eliminar o excesso da urina com papel toalha, né, absorvente, aguardar o tempo recomendado para a reação, fazer a leitura de acordo com a orientação do fabricante. A gente vai fazer, né, essa prática na disciplina. É legal também, né, que se faça o controle de qualidade, para a gente saber se realmente as fitas elas estão funcionando. Então, a gente faz uma testagem, né, com os frascos abertos, né, com controles. Essa frequência é definida pelo laboratório, né, de acordo com a demanda.
controles comerciais ou caseiros, participação em controle externo, registrar todos os procedimentos, né, de controle, o número dos lotes de tira e registrar a manutenção do aparelho de leitura. Na fita também, né, a gente tem um parâmetro pH, né, é o papel na regulação do equilíbrio ácido básico, a detecção, né, no pH de possíveis distúrbios eletrolíticos, né, sistemáticos de origem metabólica ou respiratória. Então, normalmente a gente tem valores ali entre 5,5 e 6,5, que é um valor ácido, né, que é o valor que de fato a gente já encontra na nossa urina. Outra avaliação, né, é a densidade, que é uma propriedade física. Aqui a gente avalia, né, a capacidade renal de absorção e concentração, né? Estimação indireta, né, da gravidade específica. A gente observa, né, apenas solutos iônicos e o valor de referência é de 1.015 a 1.025, lembrando que mais próximo de 1.000, melhor, né, que é a densidade da água. Então, quanto menor, melhor. Outro parâmetro é a proteína, né? A gente tem a quantidade normal diária. Quando a gente tem proteinúria, que é o indicador, né? Que é o aumento, né, da proteína, é um indicador de doença renal. Normalmente dá negativo. E quando positivo, né, é expresso, né, com essas cruzinhas aí, ou em miligrama por decilitro, né? Aqui é só para indicar, né, uma quantidade, digamos assim. Uma cruz é pouco, 2 cruzes é razoável, entendeu? É mais ou menos por aí. Outro parâmetro é a glicose, né, que a gente avalia a disfunção de diabetes mellitus e distúrbios na reabsorção, né, tubular. Também normalmente dá negativo, né? Quando positivo a gente libera, né, em cruzes. Existem, né, discrepâncias entre resultado sanguíneo e de urina, né, em relação à glicose. Tem os falsos negativos, né, que a densidade, a refrigeração e acetonas mascaram, né? Os falsos positivos acontecem como no caso de presença de agentes antioxidantes e vitamina C. E o tempo, né, de formação da urina e lesões tubulares também pode, né, dificultar o diagnóstico dessa glicose. As cetonas também, elas fazem parte da avaliação da diabetes mellitus, né? No excesso, a gente chama de cetoacidose, né? No caso de jejum prolongado. Ela também sai negativa, né? E quando positivo, libera em traços, né? Traços pequenos, moderados e grandes quantidades. A fita positiva sem diabetes, né? Diabetes ricas em proteínas e pobres em carboidratos, diabetes cetogênicas e medicações. E a fita negativa em pacientes com aparente cetoacidose, né? Lembrar da volatilidade dos corpos cetônicos e o exame deve ser realizado, né, o mais rápido possível. Na fita também tem sangue, né, que é para avaliação de hematúria, certo? É para ver se tem a presença de sangue na urina. A bilirrubina é indicação de processo de hematopatologias, né, valores normalmente de referência são negativos. Tem o urubinogênio, né, que é a avaliação de distúrbios hepáticos e hemolíticos. O nitrito, que é a avaliação de processos infecciosos do trato urinário, né, que a gente chama de ITU. E tem a estease, né, de leucócitos, que é a avaliação de processos infecciosos e inflamatórios do trato urinário e pode ocorrer com ou sem bacteriúria, ou seja, com ou sem presença de bactérias. E, meu povo, é isto.